Olá, estamos em mais uma edição do podcast do Sebrae e agora é especial porque é do Sebrae Summit 2024. E na edição de hoje nós temos aqui a Silvia, que é diretora executiva do Social Good Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, parceira da Fundação das Nações Unidas e que vai falar para a gente dos dados, do futuro dos dados, de como isso é relevante para o seu dia a dia, seja no seu negócio, seja na forma de empreender. Mas, ela também coordena aqui um grupo de rede de mulheres de empreendedorismo feminino e esse tema também vai ser abordado. Silvia, prazer grande ter você aqui conosco no podcast, mas também aqui no Sebrae Summit. O Sebrae Summit é uma oportunidade de a gente discutir esses temas. E aí, como é vir a Alagoas? Obrigada a vocês, primeiro, pelo convite. É a segunda vez que eu estou vindo a Alagoas. Opa! Fico muito feliz, em voltar e poder contribuir um pouquinho com a experiência que a gente vem tendo do trabalho de um mundo regido por tecnologia e por dados, mas que ele possa ser um mundo cada vez mais olhando para a gente fomentar a humanidade, para que a gente mantenha o nosso planeta mais íntegro e saudável. E a tecnologia tem a ver com isso, sim. A tecnologia é fantástica, mas eu acho que às vezes ela dá uma bagunçada na nossa cabeça, Porque diante de tantos dados, diante de tantas tecnologias, como é que a Social Good Brasil entra nesse contexto para arrumar essa nossa mente que está perturbada, digamos assim? Acho que é legal resgatar um pouquinho, então, da história do SGB, que é a sigla que a gente usa para falar do Social Good Brasil. Inclusive, é um nome em inglês, porque a organização é parceira da Fundação das Nações Unidas, que traz esse modelo de considerar que a tecnologia e depois, posteriormente, os dados podem ser grandes ferramentas de mudança social e ambiental. Ao mesmo passo, quando mal usados, eles também são ferramentas que podem causar ainda mais discriminação. A gente estava ouvindo mais cedo falar sobre os vieses, que é algo que é inerente ao ser humano quando a gente faz análise de dados, gerar desertos de dados onde populações não têm suas informações retratadas e, por sua vez, não têm criação de políticas públicas para determinadas situações na nossa sociedade. Então, o SGB ele nasce lá em 2012, primeiro falando muito da tecnologia, do poder das pessoas de usar a tecnologia na palma das mãos, assim, na ponta dos dedos, para gerar uma transformação positiva, para que a gente possa se conectar, incluir, democratizar, dar mais transparência e acesso. E aí, em 2018, a gente começa a observar a chegada avassaladora dos dados em relação ao nosso uso na sociedade. A gente sabe hoje que a todo momento a gente está consumindo e produzindo dados, seja de forma consciente ou inconsciente. Então, o SGB nasce com esse intuito, Como que a gente cria uma sociedade mais madura, mais ética, mais cidadã, não só fora das telas, mas também nas telas. Você falou um ponto aí que é interessante, Nós estamos o tempo todo gerando dados, Seja nos dispositivos que nós vamos vestir, em um relógio, agora anéis, mas parece que a gente ainda não consegue, diante da gestão pública, digamos assim, fazer a interpretação correta desses dados. Você falou um pouco das políticas públicas e a gente não consegue ainda adotar as políticas públicas de forma adequada. Onde é que nós estamos errando, olhando aqui para o Brasil, diante de um cenário, de um arcabouço, na verdade, institucional e governamental, que é muito confuso, que é muito pesado? Onde é que nós estamos errando que nós não conseguimos fazer com que a gestão pública olhe para esses dados, olhe para o cidadão e traga políticas públicas mais eficientes? Olha, minha humilde opinião é que muitas vezes a gente foca muito na parte só ferramental, na parte técnica, Qual é a nova ferramenta que está chegando, como eu vou implementar isso dentro da minha organização, mas perde um potencial de ver as questões de uma forma mais sistêmica. A gente vive problemas complexos, então as soluções precisam ser sistêmicas. Elas começam com a integração de saberes, Então a gente não gera inovação quando a gente está gerando apenas com um grupo que representa uma determinada perfil de pessoas, A gente precisa ter vozes plurais quando a gente está tomando uma decisão, ou seja, se um empreendedor está criando um negócio, ele precisa ouvir quem vai usar esse negócio. Ele precisa ter uma visão um pouco mais ampla sobre a situação.
situação. E aí, se tratando de governo, mais ainda. Muitas vezes a gente toma decisões em salas fechadas com 3, 4 cabeças pensantes, né? Agora, a metodologia que o SGB trouxe para a gente poder falar de dados, ela vai muito além, então, da parte mais técnica, que seria a gente saber ler, trabalhar, argumentar e analisar dados. A gente traz outras 3 competências que, para mim, são fundamentais para a gente conseguir tomar melhores decisões, que é, né, saber tomar decisões, existem caminhos para isso, eu vou falar um pouquinho, garantir ética, segurança e privacidade, é algo que também vem sendo discutido muito, não só pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas como a gente estava falando, né, a todo momento, inclusive inconscientemente, a gente está gerando dados quando deixa os nossos localizadores ligados, quando a gente está mandando mensagens, aplicativos de sono, de caminhada, tudo isso está gerando dados e para onde? Isso. A serviço de quem, né? Isso. E quando a gente pode e deve gerar impacto positivo usando tecnologia e dados. Agora, essa capacidade de a gente, porque onde a gente está errando, eu vejo muito que, na hora que a gente está tomando decisões, às vezes a gente olha assim, que dados eu tenho? Será que é um pouco também da cultura de a gente nunca tomar decisão baseada em dados, né? A gente tem muito dado, não sabe o que faz com ele, e muitas vezes esse dado está gerando uma informação inconsistente, porque eu manipulo também, né? Não manipular no sentido de manipular por uma informação errada, mas eu faço a gestão desse dado de forma incorreta, que me dá uma informação incorreta, e aí eu acabo em políticas públicas igualmente incorretas, né? A questão é que muitas vezes a gente faz uma lógica, leva uma lógica para a tomada de decisão, que é uma lógica mais tradicional, que é pensar que dados eu tenho. Então, se é um governo, que dados eu disponho na minha secretaria, enfim, no meu município. Se eu sou de uma organização, de uma empresa, quais são os dados que a minha empresa tem? Será que isso, será que aquilo? E eu vou lá e crio alguma coisa, tomo uma decisão em cima disso. O que a gente convida as pessoas, os governos, as empresas a fazerem é uma lógica inversa, que é o que a gente chama da lógica analítica. O que, de fato, é o meu desafio? Qual é o meu objetivo? A partir disso, que dados eu já disponho? Que outros dados eu preciso recolher, sejam de bancos de dados abertos ou ir, de fato, coletar, né? Para daí sim a gente, né, fazer as perguntas que importam para esse meu objetivo, para esse desafio, para daí a gente poder criar soluções baseadas em dados. Então, quando a gente inverte a lógica, né, a gente não começa pelos dados, a gente começa pelo objetivo. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, não era assim? Exatamente. Então, acho que é um pouco nisso que talvez a gente ainda está errando, né? Muito emocionado com esse mundo de dados, Big Data, a gente foca só nos dados e esquece para que a gente está olhando para isso. A mineração desses dados hoje talvez seja o grande desafio para a sociedade, né? E os negócios também acabam tendo alguma dificuldade em relação a isso. Mas você colocou um ponto que eu queria voltar, que é a questão da segurança desse dado. Eu acho que assim, não é raro nós vermos vazamento de dados. Recentemente, agora, teve o vazamento de chaves Pix, né, de uma plataforma de e-commerce, e aí esses dados ficam pulverizados aí no mundo inteiro. Mas também tem um outro ponto que eu estava essa semana pensando, de que assim, a própria gestão pública, apesar de colocar aí a Lei Geral de Proteção de Dados, também tem um problema, né? O fato de nós termos, por exemplo, na gestão pública, os pilares da administração pública, entre eles o da transparência, esse é o principal, ele também cria um outro problema, né? Porque como você tem que dar transparência e, portanto, o princípio também da publicidade, os seus dados estão sendo vazados de forma pública, CPF, nome, data de nascimento, número de RG, número de CNH. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, uns protegem e os outros têm que cumprir um outro ato normativo. É meio confuso isso, não? Mas eu acho que também tem caminhos para isso, né? Então, o convite que se faz é que a gente precisa ter essa base de dados, muitas vezes publicada, né, aberta, não só para que o governo possa cumprir uma determinação, mas para que também pequenos negócios possam ter acesso a bases de informações para eles direcionarem as suas estratégias de negócio, conhecer mais o público, né, ou outras instituições, fundações, organizações da sociedade
civil se valem muito desses dados. Agora, existem formas, por exemplo, a anonimizar esses dados. Então, quer dizer, isso tudo passa por esse desenvolvimento das competências. Quando a gente está lá trabalhando a competência de trabalhar com dados, a gente vai falar sobre como que eu estou coletando esse dado lá na ponta, de que forma eu armazeno e faço a gestão desses dados e de que forma eu apresento esses dados para a sociedade. Então, você pode, da mesma maneira, cumprir a sua missão de entregar essa informação abertamente, acho que é um direito que a gente tem enquanto cidadãos e enquanto sociedade, mas fazer isso garantindo, né, a privacidade, o cuidado e a segurança das pessoas que estão por trás. Ninguém precisa saber que é a Maria da rua tal, do bairro X, mas talvez precise saber que é uma mulher de tal idade, que consome de tal forma, né? Então, acho que hoje assim, a parte toda de anonimização é um conteúdo que a gente explora, né, no bom sentido, nas capacitações em que a gente leva para todos os setores e com esse cuidado. E já começando assim, para que você está pedindo essa informação? Ela é realmente relevante para o seu negócio? Isso é um dado sensível ou não é um dado sensível? Porque a gente geralmente até pensa, nossa, CPF é um dado sensível. Não é. Mas talvez perguntar, né, a questão racial da pessoa e tal, é um dado sensível. Você vai usar essa informação? Ela tem lógica dentro do seu negócio? Se sim, você precisa, inclusive, dizer para o seu consumidor que você vai perguntar e vai usar de tal forma. Isso. Olhando para os negócios agora, para os pequenos negócios, talvez eles tenham a maior dificuldade, com mais certeza absoluta, de fazer a gestão desses dados, né? Às vezes é porque está ali no caderninho, né? Alguma informação que ele anota, é uma forma como a pessoa gosta de ser chamada carinhosamente. Olhando para o pequeno negócio, como é que ele pode utilizar esses dados para melhorar a experiência do cliente? Como que ele pode melhorar os dados, pode tratar os dados para ampliar a sua atividade, aumentar o faturamento e ganhar mercado? Eu acho que começa pela compreensão, né? Por isso que no Social Good Brasil o primeiro pilar do nosso trabalho é a sensibilização. A gente tem que entender que é para a gente. Eu escuto muito dos empreendedores, principalmente microempreendedores, que falam, isso não é para mim. Né? Eu não sou matemático, engenheiro, estatístico. E não, de novo, se a gente está imerso nesse mundo digital, que o Silvio Meira, né, lá do Porto Digital, TDS, chama muito do mundo phygital, onde o físico e o digital são integrados, é quase uma extensão uma da outra, a gente primeiro precisa reconhecer que é sim para todo mundo. Né? A gente também precisa começar a ter muito mais esse despertar da curiosidade. Então, se está aí, está no mundo, e eu sei que o meu negócio vai ser regido por isso, como que eu começo a dar o primeiro passinho? Né? Eu começo a fazer algumas leituras, eu acho que já tem muito conteúdo disponibilizado, participar dos treinamentos, das capacitações, né, que são oferecidas. Eu acho que o Sebrae é uma grande referência e que leva esse conhecimento acessível para os pequenos empreendedores, e ele começar a criar esse arcabouço, assim, porque não tem uma organização, por menor que seja, pode ser uma empresa, né, de uma pessoa, ela gera dados. Então, quais são esses dados? Né? Como que eu posso começar a criar outras camadas? Então, às vezes, é um website que vai começar a receber, a partir de um conteúdo como um e-book, começar a receber, né, as pessoas entrando, acessando esse conteúdo e caindo numa base de dados, para ela começar a fazer uma leitura de perfil, ou ela vai fazer uma ação offline mesmo, né, presencial no seu estabelecimento, e vai começar a trazer essas pessoas mais para dentro para começar a coletar esses dados. E aí tem todo um fluxo, né, uma cadeia que ela vai começar a usar. Eu acho que processo é uma palavra importante. Isso. Precisa ser estabelecido o processo dentro da organização. Eu acho que o SGB, antes de começar a trabalhar de fato com dados, a gente olhou para dentro de casa, como que a gente se estruturava melhor, né, criava uma mentalidade mais baseada em dados, para daí depois isso ir para fora. Então, acho que isso é também um convite para os empreendedores, né? Como que eu comece de passinho em passinho, criando aí um arcabouço de informações que vão ser válidas para que eu possa fazer análises, crescer o meu negócio, entender melhor o meu público. E para mim é um mix. Eu acho que não é nenhuma coisa, não é outra. Não é só os dados que vão, né, garantir todo o sucesso do seu negócio. Acho que tem muito também da experiência desse empreendedor, do carisma que ele tem, da proximidade com o público dele. Isso também é muito importante. Mas é a soma dos conhecimentos. Assim. Tem uma questão que eu acho que é interessante, também você já abordou aqui, eu queria trabalhar um pouco mais ela, são as questões éticas dos dados. Né?
Mas parece que algumas corporações elas estão deixando de lado esse dado que tem questões morais, éticas, religiosas, e parece que a gente não consegue ainda ser respeitado. Exemplo prático, a gente todos os dias recebemos centenas de ligações nos nossos telefones vindos de call center ativo, né? E parece que isso não acaba nunca. Entra ano, sai ano, a gente discute, mas parece que isso continua não sendo respeitado. O que falta? Costumo dizer que, assim, toda vez que você estiver oferecendo os seus dados e não estiver pagando por isso, pode ter certeza que os teus dados são a moeda. Pode ter certeza. Então, gente, se a gente está gerando dados, né, e também isso é normal, que a gente vá lá e aceite nos termos, né, de consentimento, de privacidade e tudo mais sem ler, né? Quem nunca? Mas a gente tem direito sobre os nossos dados. Eu acho que é a primeira informação que todas as pessoas precisam saber é que, independente de eu ter assinado um termo de consentimento, aqueles dados são minha propriedade. E uma vez que eu quiser retirar isso, eu tenho esse direito, né? Mas muitas vezes esse direito nem é respeitado, né? Sem sombra de dúvida. Eu mesmo já fiz uma vez assim, chega às vezes um e-mail de, sei lá, Silvia Consultoria. Aí eu vou lá e digo, eu nunca assinei Silvia Consultoria, aí eu vou lá e cancelo essa inscrição. Parece que 10 minutos depois, parece que o meu dado voltou e voltou pior, porque agora é Silvia, João, José, tudo mandando dado para mim. Como é que pode isso? A minha fala estava muito em cima eu acho que é primeiro essa consciência que as pessoas precisam ter, porque toda vez que a gente nem reflete sobre, não tem nem consciência, eu acho que fica muito mais fácil manipular, né? Agora, o que vem acontecendo ainda, e para mim essa regulamentação não conseguiu atingir e mitigar isso, é a venda de dados. Sem sombra de dúvida, essas situações acontecem porque os dados ficam permeando de empresa para empresa. Eu recolho daqui, quando vê, ele se alastrou e já está em outro lugar, assim, né? Eu não vou trazer esse slide hoje na minha palestra, mas tem um slide que eu gosto muito de trazer nas minhas apresentações, que mostra 2 sites onde as pessoas vão lá e elas colocam o e-mail dela para ver se seu dado foi vazado. 99,9% da sala, quando eu mostro, já teve seus dados vazados, que de um site foi para outro, para outro, para outro. Então, acho que esse realmente assim, é um desafio muito grande que a gente tem, já que a integração, né, do digital faz com que isso vá correndo muito rápido. Esse cuidado que a gente tem, então, enquanto organização, empreendedor e tal, de fato, de coletar os dados que a gente, de fato, precisa, e ter um cuidado, né, mínimo de como eu faço a gestão desses dados. Agora, é um desafio que a gente precisa, assim, enquanto cidadão, pressionar, né, enquanto órgãos que tem essa responsabilidade também, cobrar que a Lei Geral de Proteção de Dados seja, né, de fato fiscalizada, cobrada, e agora a gente também está trabalhando sobre o plano, né, de inteligência artificial no Brasil, então que vai dar as diretrizes. Não é terra de ninguém, gente. A internet não é terra de ninguém. Eu acho que tem muito, assim, ainda o que a gente lutar contra isso, né? Então, seja a desinformação. Então, assim, hoje o crescimento das empresas para a criação de fake news é gigantesco. Em época eleitoral, mais ainda. Mais ainda. Vazamento, né, de dados, golpes digitais. Então, por exemplo, no SGB a gente tem informações em que a gente leva só para o público 50+. Porque, geralmente, são os mais afetados com os golpes, né, de clicar em coisas e ter seus dados vazados, furtos e etc. Então, acho que precisa, de novo, se é um problema complexo, a gente tem que atacar por vários lados. A solução precisa ser sistêmica, mas vai desde do produtor do dado, do consumidor, até as grandes plataformas, né? Precisa se responsabilizar. Você falou de um ponto que eu quero abordar agora, é a questão da inteligência artificial. Como que a inteligência artificial ela pode acelerar, digamos, no sentido de que vamos ficar mais vulneráveis, porque o uso de ferramenta de inteligência artificial hoje ela está disseminada e, portanto, os golpes podem ser muito mais rápidos, muito mais exponencializados, né? E como que os pequenos negócios, olhando não só para os pequenos negócios, mas para os negócios de um modo geral, isso pode se tornar uma armadilha, né? De modo que ele possa até, em um dado momento, ser responsabilizado pelo uso indevido da inteligência artificial com esses dados.
É bastante sensível, né, essa pergunta, assim, porque hoje o nível de qualidade das criações realizadas com inteligência artificial realmente nos deixam muito confusos se aquela informação e tal é verídico ou não, né? Antigamente a gente dizia, se tem vídeo, então é porque aconteceu. Né? Hoje não, você pode pegar um vídeo e manipular a imagem, a voz da pessoa falando alguma coisa que ela nunca falou. Hoje deepfake, né? Deepfake, então a gente acredita, né, piamente nisso e não acontece. Então eu acho que sim, existe todo um desafio assim, que é exponencializado com a chegada e massificação da IA, mas ao mesmo tempo eu acho que existe do outro lado IAs sendo criadas para mitigar o mau uso da inteligência artificial, né? Então é como se a tecnologia sendo aliada do combate ao uso indevido, assim. Então acho que não vai depender só do ser humano e da nossa capacidade lógica de conseguir discernir ou se proteger sozinhos. Eu acho que a gente também vai ter que contar com a própria tecnologia para que ela nos auxilie. A SGB está trabalhando em alguma ferramenta específica para isso, com um outro provedor de tecnologia, no sentido de começar a alertar para essa fragilidade? A gente dá muita luz ao que está acontecendo de bom. Então, é quase como a gente fala muito lá do luz e sombra, né, dessa história. Assim. Então, a gente mostra para toda a população, seja através dos nossos conteúdos, do evento anual que a gente realiza, dentro das formações ou nas palestras que a gente costuma fazer pelo Brasil inteiro, ou mundo afora, exemplos negativos, aí, entre aspas, e positivos do uso de vários tipos de tecnologia. Então, justamente para que a gente possa impulsionar e fomentar cada vez mais que as pessoas conheçam quem está tendo a boa prática, tem soluções importantes em relação à segurança, à ética e impacto, e ao passo também conhecer algumas coisas que são, né, assim, desafiadoras e que as pessoas precisam ficar mais atentas. Então, acho que gerar boas perguntas, né? Então, hoje a gente fala muito dos prompts e tal, mas não só esse tipo de pergunta precisa ser qualificada, eu acho que há outras perguntas também, né? Que uso as pessoas, as organizações estão fazendo para o mundo? Isso está mais nos ajudando ou mais nos criando mais desafios, né? Que responsabilidade eu tenho sobre isso? Então, acho que as perguntas, elas tanto valem para criar uma boa IA, né? Ou gerar uma boa resposta de uma inteligência artificial, mas também a gente, enquanto ser humano, é isso que a gente está tendo. Né? Você também é líder, né, da Rede Mulheres B do Sistema B Brasil. Fala um pouco sobre isso pra gente, porque o Sebrae tem um programa, né, chamado Sebrae Delas, e colocar luz, né, para o empreendedorismo feminino é super importante. Aliás, para qualquer tipo de empreendedorismo. Mas as mulheres realmente têm uma pegada diferente para negócios. E o que é essa Rede de Mulheres B do Sistema B Brasil? Me orgulha muito, né? Já começa até pelo próprio evento aqui. A gente fez uma reunião de alinhamento antes de começar o evento e a maioria ali eram mulheres que queriam falar no evento hoje. Então, acho que muito legal, principalmente atrelado à tecnologia, à inteligência artificial. Mas no Sistema B eu faço parte dessa rede desde 2013. Também é uma organização sem fins lucrativos, assim como o SGB, que é um movimento mundial das B Corps, que são empresas comprometidas com o seu impacto real, né? Então elas passam por uma certificação bem longa, né? São mais de 200 perguntas que elas precisam responder, provar todas as suas boas práticas relacionadas, seja ao meio ambiente, à governança, modelo de negócio, trabalhadores. E a rede de Mulheres B é a rede que fomenta, que potencializa ainda mais, né, o empresariado feminino. Quais são as dores e as delícias de empreender, né, sendo uma mulher no Brasil? Como que a gente pode fortalecer essa rede? Então, muitas vezes a gente aproxima mulheres com perfis diferentes para que elas possam fazer mentorias cruzadas, gerar, né, potencial uma para outra, fazer negócio entre o próprio movimento B. Mas, para além da rede de empresárias B, a gente também trabalha com cursos de formações dessa nova economia, e aí a gente forma multiplicadoras B, que estão levando isso para qualquer área de atuação, mas principalmente as consultoras de negócio, para que elas possam levar esse lugar da sustentabilidade amparado por dados, por evidências. A gente tem as acadêmicas B, e dentro das universidades, né? Como é que essas educadoras levam isso para a sala de aula, para que os novos cursos de administração já possam formar, né, novos empresários e empresárias com uma mentalidade muito mais focada na manutenção dos negócios, sim, do lucro, sim, mas também atrelado ao seu impacto, porque todo negócio
sem sombra de dúvida, gera um impacto aqui no mundo. Né? Eu acredito muito que o empreendedorismo feminino ele tenha grandes oportunidades, né? Talvez porque ainda dentro do nosso mundo de negócios, as mulheres ainda, por exercer uma outra atividade, que é a atividade de casa, de cuidar de filhos, né? E ter uma dupla, tripla jornada ainda continua sendo culturalmente não observada, né? Então, essas duplas e tripla jornada trazem algumas oportunidades de como a gente pode tratar essas dores, né? O segmento de startups aí, eu tenho visto, gerado inclusive, iniciado inclusive por mulheres, tem buscado isso. Isso é uma grande oportunidade para a mulher querer começar a empreender? Eu creio que sim, né? Eu acho que a mulher também traz um cuidado, né? Assim, com não só, acho que por exercer todas essas múltiplas funções, eu sinto que os negócios liderados por mulheres são negócios, né, que pensam muito mais, de fato, assim, na sua sustentabilidade integral, né, no cuidado com os seus clientes, com os trabalhadores. Então, eu vejo assim que a gente tem uma grande oportunidade, primeiro, de começar a... Se você tem o poder de optar, né, entre comprar um negócio liderado por uma empreendedora mulher ou não, faça a sua escolha. Eu digo que toda compra é um voto, né? Então, eu escolho muito bem quais são as empresas que eu consumo. E se eu puder empoderar uma mulher, né, empoderar não, porque é a gente que se empodera, mas se eu puder, né, estimular, assim, a apoiar um negócio feminino, que a gente possa fazer isso. É um mercado que está aí, né, cada vez crescendo mais, mas sabendo do desafio que a mulher enfrenta pelas múltiplas jornadas. Eu acho que é importante que a gente possa cada vez mais assim, gerar conhecimento, né, e acesso às informações para que elas se desenvolvam. Novamente, essa rede de apoio, de potencialização, né, como que as mulheres podem se ajudar, porque historicamente elas já têm isso. Né, e que a gente possa, enquanto consumidor, fazer boas escolhas e, se puder, escolha comprar de uma mulher empreendedora. Vocês sabem que aqui no Sebrae Alagoas nós temos mais de 60% do quadro nosso são de mulheres. Né, e uma boa parte dos nossos cargos de liderança também são exercidos por mulheres. E acho que a mulher tem, sim, um olhar diferenciado, né? E, portanto, pode colocar alguns negócios em um patamar também diferenciado, né? Eu acho que nós ainda temos muito a evoluir, temos muitas barreiras que precisamos romper. Infelizmente, a gente ainda tem aquela barreira de que o homem acha que a mulher não pode ter um negócio, não pode trabalhar, e isso não faz o menor sentido. Né? Aliás, nunca fez o menor sentido, muito menos hoje. E, portanto, assim, eu acho que qualquer organização, e é bom saber dessa sua liderança nesse processo, precisa levantar essa bandeira, porque talvez o empreendedorismo feminino dê mais oportunidade a um número maior de trabalhadores do que uma organização quando ela não é liderada por mulher. Pelo menos essa é a minha visão e, portanto, eu fico muito feliz em relação a isso. Agora, Silvia, se tivesse que dar duas dicas aí de olhando para a SGB e olhando para a rede de mulheres, para o nosso empreendedor, para o nosso cliente Sebrae, qual é a dica final que você deixa para o nosso cliente? Sobretudo também aquele do empreendedorismo feminino. Olha, eu diria que é muito importante que a gente primeiro busque também se conhecer. Uma pessoa que se conhece, que sabe o que é apaixonado, que move, ou quais são as suas necessidades, né? Eu acho que vai mais guiado por algo mais profundo, assim, do que ficar sendo direcionado para o que só o mercado está apontando ou o que os outros estão fazendo. Então, eu trabalho muito esse olhar do autodesenvolvimento. Acho que todos nós temos um super espaço de a gente se conhecer mais. Eu acho que tem muita coisa hoje sendo oferecida nesse lugar de a gente se desenvolver primeiro enquanto pessoa, para depois que isso possa, daí sim, né, extrapolar para fora, seja a partir das nossas iniciativas, dos nossos coletivos, dos nossos negócios de impacto, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é a gente tentar buscar se conhecer mais enquanto pessoa, porque daí a gente também cria negócios mais inclusivos e melhores para o mundo. E que a gente possa buscar essas redes de apoio, assim. Então, acho que existem grandes movimentos, novamente volto, né, aqui ao Sebrae, que está espalhado pelo Brasil inteiro, sempre gerando essa
porta aberta de oportunidades para que os empreendedores possam fazer a criação dos seus negócios baseado em boas bases, né? Então, que tenha assim, conhecimento não só da praça, do público, do preço e tal, mas também assim, como que eu posso hoje, nesse mundo cada vez mais rápido, mais veloz, utilizar assim, a tecnologia, a inteligência artificial e todos esses recursos para eu criar processos onde eu vou ter mais tempo para fazer o que a gente faz de melhor, que é ser criativo, resolver os nossos desafios dentro dos nossos negócios, né? E sair um pouco do operacional. Assim. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se beneficiar do que a tecnologia está trazendo para a gente, mas sem a gente sentir que vai ser substituído por isso, porque acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa, primeiro, se empoderar da gente mesmo, das ferramentas, para a gente seguir adiante. Assim. Maravilha, Silvia. Obrigado. Olha, a Silvia não disse, mas Silvia também é psicóloga, né? Por isso que ela coloca aqui ó, essa dica final importante de se entender e sobretudo, de conhecer o seu cliente e a outra pessoa que está do outro lado. Parabéns, Silvia. Obrigado. Obrigada Olha, a vocês. Segue a Silvia nas redes sociais, segue as redes sociais do Sebrae e fica atento aos conteúdos que tem na nossa plataforma e também no nosso YouTube para você.